Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Provérbios 4, 25, 26 e 27. Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Ariane Soares, nessa nossa série de devocionais todo sábado às 10 horas da manhã. Nós estamos aqui, nós temos esse encontro marcado e hoje nós vamos refletir em Provérbios, capítulo 4, dos versículos 25 ao 27. Vamos ler de novo. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. O que Salomão está ensinando para a gente aqui? Qual é a profundidade do que Salomão passa para a gente aqui? O verso 25 começa assim: olhe sempre para frente. Imagina que você está caminhando numa estrada, você está andando numa rua e essa imagem de olhar fixo, quando a gente vai lá no original, a gente não precisa nem ir tão longe, né? A gente não precisa nem ir tão longe no original hebraico. Mas quando a gente fala de olhar fixo dentro do pensamento de uma metáfora, a gente sabe que nós estamos falando sobre distração. Mantenha um foco, mantenha um olhar fixo, ou seja, como uma metáfora, não se distraia. Você precisa manter o seu olhar, o seu foco direcionado em alguma coisa, ou seja, não viva distraído. E hoje em dia, com as redes sociais, com o celular sendo uma extensão do nosso braço, distração é a coisa mais fácil. Não existe nada mais fácil hoje em dia do que você simplesmente se distrair com redes sociais. Você pega o seu celular para mandar uma mensagem, quando você menos percebe, você está distraído com vídeos. Você pega o celular para responder alguém, quando você menos percebe, você está fazendo qualquer outra coisa com o celular. É uma extensão da nossa mão, é uma extensão do nosso braço, e é o objeto mais fácil de distração que nós temos hoje. Quando Salomão ensina pra gente aqui, não viva distraído, né? Mantenha os seus olhos fixos, não viva distraído. Eu consigo chegar à conclusão de que não tem quando a gente... aquele provérbio popular que fala que os olhos são a janela da alma. A gente consegue trazer esse pensamento, essa frase popular para dentro desse versículo. Por quê? Porque se os olhos são a janela da alma, tudo que os seus olhos capturam, ele vai jogar direto aonde? Vai jogar direto na sua alma. Tudo que as janelas capturam, tudo que você coloca diante da janela, se os seus olhos são a janela da sua alma, tudo que você coloca diante da janela vai direto para o seu coração, vai direto para as suas emoções, atinge diretamente aquilo que você sente. E aquilo que você captura com os olhos atinge o seu coração. E o coração é a fonte de toda a vida, significa que aquilo que entra pelos seus olhos, que entra pelos seus ouvidos, que entra para dentro de você, para dentro da sua mente, para dentro do seu coração, vai direcionar a sua vida. Você vai passar a agir e a se comportar por causa daquilo ou mediante aquilo que você está absorvendo. E olha só o que eu anotei aqui. Distração não tem apenas a ver com aquilo que está na sua mão, com a extensão da sua mão, que é o seu telefone e tudo aquilo que o seu telefone pode te proporcionar. Mas você também pode perder o foco por estar se comparando com outras pessoas, por estar excessivamente olhando para o passado, por estar preocupado demais com o que as pessoas estão falando ao seu respeito. E aí, quando você perde foco, você deixa as circunstâncias afetarem você, você deixa aquilo que os seus olhos absorvem afetar o seu coração, e aí o seu caminho se distrai, o seu caminho muda. Antes dos seus pés se desviarem do caminho, os seus olhos olharam os caminhos que estão à sua frente. Isso é muito interessante porque você se imagina numa estrada. Você está aí numa estrada e aí a estrada que tem na sua frente, de repente ela se divide em vários caminhos ali. De repente você está numa estrada reta e na sua frente aparecem 5 saídas. Quem é que sai primeiro da estrada? Quem é que decide primeiro a estrada que você vai entrar? Os seus pés ou os seus olhos? Primeiro os seus
seus olhos observam, depois os seus pés caminham. Então, você não vai entrar por um caminho, você não vai tomar uma decisão, os seus pés não vão fazer nada que os seus olhos não tenham absorvido antes. Por isso, precisamos ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste, porque tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê e por aí vai, afeta diretamente aquilo que a gente faz. Nós somos influenciados pelos filmes, pelas redes sociais, por tudo aquilo que a gente consome, influencia. Todas as opiniões que nós consumimos, todas as opiniões que nós vemos, absolutamente tudo que a gente assiste influencia a gente de alguma forma. Os nossos pés só vão tomar decisões que os nossos olhos absorveram antes. É isso que Salomão está ensinando pra gente. Então, o versículo 26 vai dizer, veja bem por onde você anda. Ele vai falar, pondera a vereda dos teus pés. A ideia aqui é examinar o caminho. Isso fala de intencionalidade. Você precisa manter o foco, olhar para onde você está indo e observar se aquele caminho que você está seguindo é um bom caminho. No versículo 27 fala assim, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não se desviar para a direita e nem para a esquerda nesse caso é você manter os olhos fixos naquilo que você deseja. Não só espiritualmente falando, não somente manter os olhos fixos em Jesus. Manter os olhos fixos em Jesus e não se desviar do caminho é o objetivo maior, é o objetivo principal, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que no meio dessa jornada, nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos desejos, nós temos ambições. E quando a gente sonha com alguma coisa, quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente quer muito conquistar alguma coisa, nós precisamos manter os nossos olhos fixos naquilo que a gente quer. Não podemos desviar a rota, precisamos examinar o nosso caminho, precisamos absorver aquilo que vai influenciar a gente positivamente para conquistarmos aquilo que a gente quer. Precisamos de planejamento, precisamos observar as circunstâncias, precisamos aprender com aquilo que acontece à nossa volta para não desviarmos do foco, para não nos distrairmos e deixarmos aí a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva eu, é o pior conselho que você pode seguir na sua vida, porque a vida não vai levar a gente a lugar nenhum se a gente não tiver uma direção para seguir. Quem não tem caminho, qualquer caminho serve, quem não tem foco, não chega a lugar nenhum nunca. Então mantenha o foco naquilo que você quer, mantenha o foco em Jesus em primeiro lugar, mantenha o foco naquilo que você quer, naquilo que você planeja, naquilo que você deseja, naquilo que você sonha. Entregue os seus planos, entregue o seu desejo, entregue a sua rota, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo Ele vai fazer. Beijo no coração, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.